tarde a todos. Eu queria, de entrada, agradecer o gentil convite de poder estar participando do segundo fórum. Agradecer especialmente a comissão organizadora, o Alain, a Marli, que estamos em contato já de longa data, né, para que eu pudesse estar aqui também. Que, além do convite, a postura afetiva, carinhosa, receptiva de toda a equipe. Organizar qualquer evento dá sempre muito trabalho, né? E queria também, antes de tratar do fundamental, dizer um pouco da minha surpresa e do espanto de ter acompanhado o CIAS ao longo dos últimos anos e como, de fato, ele tem crescido, né? Tem se estruturado. Bom, o título dessa minha fala é As Raízes do Bem-Estar e Mal-Estar no Trabalho, Desafios para a Promoção de Qualidade de Vida no Trabalho no Setor Público. Eu estruturei essa minha argumentação para dar conta desse tema em 3 objetivos. Eu gostaria, de entrada, de contextualizar a atualidade e importância da QVT no limiar do século XXI para as organizações. Em seguida, eu gostaria de apresentar para vocês as principais fontes de bem-estar e mal-estar no contexto das organizações públicas, a partir de resultados das nossas pesquisas, e uma alternativa para a promoção de QVT, que é um pouco a abordagem que nós estamos construindo na Universidade de Brasília. Aqui talvez resida o algo novo em relação à apresentação que foi feita no ENAS. E vou concluir essa minha fala apontando 3 principais desafios para a promoção da qualidade de vida no setor. É um tema que realmente está na agenda das corporações, das organizações, sejam públicas e privadas, né? Uma demonstração empírica do que eu estou falando, desse interesse crescente no limiar do século XXI, é a gente usar o Google, que é esse motor de busca poderoso, né? Que eu sempre digo que os meus alunos chamam de Dr. Google, né? Se a gente digitar qualidade de vida no trabalho no Google, em algumas línguas, a gente vai encontrar alguns números que são bastante expressivos de como é um tema atual. Por exemplo, na língua francesa, nós encontramos quase 7 milhões de links que remetem à qualidade de vida no trabalho. Na língua portuguesa, 14 milhões. No italiano, 16 milhões e meio. Na língua espanhola, 24 milhões e meio. E na língua inglesa, 461 milhões de links que remetem a essa temática, né, e as suas variantes. Trata-se, portanto, de uma questão que está na ordem do dia, que tem sido debatida cada vez mais. Mas o que se deve, efetivamente, a esse interesse crescente pelas organizações? Se deve, essencialmente, a um processo que nós estamos vivendo de reestruturação produtiva em escala planetária, em que o mundo do trabalho está mudando paulatinamente, né, com a quebra das barreiras comerciais, né, com maior liberdade de comércio e de negociação, o próprio crescimento e fortalecimento das organizações sindicais, né? Mas, fundamentalmente, se nós pudéssemos resumir a literatura que tem discutido esse processo de globalização, de mundialização, de metamorfose que estão ocorrendo no mundo do trabalho, há fundamentalmente 3 razões da importância da qualidade de vida no trabalho. A primeira delas é que a própria produção está cada vez mais em risco, né? Ou seja, não obstante a gente não tenha estatísticas confiáveis, mas estudos e pesquisas têm mostrado a face do risco no que tange ao próprio trabalho, sobre a forma de erros, de retrabalho, de perda de material, danificação de máquina, queda de produtividade e perda de qualidade. Então, essa é uma primeira razão fundamental, essencial, de por que a qualidade de vida no trabalho tem ocupado mais as agendas das corporações. A segunda razão da importância do interesse crescente pela qualidade de vida no trabalho diz respeito à própria saúde. Ou seja, a saúde está em risco. Então, aí nós temos uma combinação de indicadores clássicos com indicadores relativamente novos, ou que assumiu uma nova importância. O absenteísmo, que é a falta quanto mais ao trabalho, vem sendo acompanhado por uma categoria agora, que vocês devem saber, que é o presenteísmo, né? Ou seja, é o avesso do absenteísmo. É aquele trabalhador, aquele servidor que não falta ao trabalho, no entanto, o rendimento, o desempenho dele é aquém do desejado,
e, na verdade, ele passa a ser fonte de problemas, inclusive de relacionamento. Rotatividade, os acidentes de trabalho, as doenças do trabalho, e aqui um fato novo, de 10, 15 anos para cá, que é o aumento dos casos de suicídio. Vocês devem também ter acompanhado pela imprensa, em especial a experiência francesa do número de suicídios na França. E, curiosamente, as pesquisas mostrando os resultados sobre o perfil dos suicidas na França era exatamente aquele trabalhador que veste a camisa da empresa, aquele mais comprometido, aquele que, em tese, não tinha nenhum problema fora do trabalho. É isso que colocou, portanto, o debate sobre o nexo entre trabalho e suicídio num outro patamar, evidenciando o papel desencadeador no trabalho, no ato do suicídio. Licença-saúde, aposentadorias precoces são, portanto, alguns dos principais indicadores que têm, portanto, aumentado o interesse do investimento em qualidade de vida no trabalho. A terceira razão, que também termina sendo um desdobramento das duas primeiras, ou seja, se as coisas não estão bem no mundo da produção, se os trabalhadores têm uma saúde em risco, inevitavelmente vai aparecer uma terceira categoria que diz respeito ao usuário do serviço ou aos clientes, ou seja, a satisfação também está em risco. Ou seja, isso vai aparecer sob a forma de queixas, de reclamações, de protestos. No setor privado é tão desejada a fidelização que está em risco, e no caso do setor público, que é o que nos interessa, é a própria cidadania que está em risco. Essas são, portanto, 3 razões principais que têm feito com que dirigentes, gestores, trabalhadores se interessem cada vez mais pela qualidade de vida no trabalho. Com base, então, nesse cenário, no qual se inscreve QVT, nós vamos agora apresentar para vocês as principais fontes de bem-estar e mal-estar no trabalho, que nos ajudam, inclusive, a entender um pouco melhor, de modo mais aprofundado, essas razões que acabei de apresentar. Vamos começar, então, pela questão do bem-estar no trabalho. E aí, de entrada, eu gostaria de sinalizar para vocês qual é o conceito que a gente adota de bem-estar no trabalho. Então, a nossa acepção é de bem-estar como sinônimo de felicidade no trabalho. E o nosso viés é dentro da psicologia cognitiva, ou seja, nós estudamos tanto o bem-estar quanto o mal-estar a partir das representações que os sujeitos constroem a partir do local no qual eles estão inseridos, na organização na qual eles trabalham. E a visibilidade concreta desse bem-estar são exatamente sentimentos que são expressos a partir dessa vivência dentro do contexto de trabalho. Há uma multiplicidade. Ao longo dos últimos anos, a gente registrou várias formas de manifestação dessa felicidade no trabalho, ou seja, o bem-estar vai aparecer como disposição, como confiança, como amizade, como conforto, harmonia, liberdade e prazer. Então, vivenciar o bem-estar no trabalho significa expressar uma dessas formas ou várias delas. O que dizem, então, os resultados das nossas pesquisas sobre as raízes do bem-estar no trabalho, as fontes do bem-estar no trabalho? Então, o bem-estar ele se manifesta quando a gestão organizacional estimula que o trabalho seja fonte de prazer. Quando que o trabalho é fonte de prazer? Então, se a gente coloca a lupa e vai olhar os resultados das nossas pesquisas a partir de questões abertas, a gente vai identificar alguns elementos constitutivos desse primeiro aspecto central de expressão do bem-estar. Então, quando o servidor ou o trabalhador percebe o trabalho, ele é gerador de satisfação, ele pode fazer o trabalho com zelo, com cuidado, ele pode deixar a marca naquilo que ele faz, ele percebe uma utilidade no próprio trabalho, uma utilidade prática, mas uma utilidade também social, ele é reconhecido no trabalho, ele constata esse reconhecimento, e ele não percebe riscos, tanto para ele quanto para a família, do ponto de vista da sua segurança. Então, o trabalho ser fonte de prazer se manifesta a partir desses elementos. Eis aqui uma fala ilustrativa de um desses aspectos. Quando pensar no trabalho é ter prazer e satisfação, saber que pode fazer a diferença. Então, esse é um primeiro elemento. O segundo, que caracteriza as raízes do bem-estar no trabalho, ele se manifesta quando a gestão organizacional
possibilita o trabalho ser um tempo valioso de vida, né? Ou seja, vale a pena estar na organização, vale a pena passar 6 horas, 8 horas no local de trabalho, né? E, evidentemente, meses, anos da própria vida, né? Ele é percebido como um tempo agradável. O indivíduo não percebe uma clivagem, uma separação entre vida no trabalho e vida fora do trabalho, né? Isso se revela como uma espécie de contínuo de prazer que ele vivencia em todas as esferas da vida, seja no trabalho, seja em casa, seja com os amigos. Então, esse é um segundo elemento importante de fonte de bem-estar. Eis aqui uma fala, né? Qualidade de vida no trabalho é fundamental. Eu passo mais tempo aqui nessa instituição do que com a minha família. Uma terceira fonte de bem-estar, né? Ou seja, ele se manifesta quando a gestão organizacional possibilita condições de trabalho ergonômicas, né? Isso vai aparecer em relação à qualidade dos recursos que são disponibilizados para o próprio trabalho, né? Conforto, né, em todas as suas dimensões, conforto acústico, conforto térmico, conforto visual, né? E quando o indivíduo percebe que tem suporte para o exercício do seu trabalho. Esse seria, portanto, um outro elemento que está na origem das vivências de bem-estar no trabalho. É poder contar com o mínimo de conforto, móveis e instrumentos adequados para desempenhar minhas tarefas com qualidade e perfeição, diz uma das nossas pesquisadas. Uma outra raiz do bem-estar no trabalho se manifesta quando a gestão organizacional propicia relações socioprofissionais saudáveis, quando é percebido no ambiente de trabalho a cooperação, né, a solidariedade e o reconhecimento. Esses seriam, portanto, os elementos que caracterizam as relações socioprofissionais saudáveis. Eis uma fala: bom relacionamento com os colegas, alto astral no trabalho e, principalmente, espírito de cooperação. E, finalmente, uma quinta fonte de bem-estar no trabalho, né, é quando a gestão organizacional proporciona oportunidade de realização profissional, né? Ou seja, o indivíduo pode trabalhar de modo criativo, né, e isso é absolutamente fundamental para a realização, para o desenvolvimento pessoal. Eu sempre insisto nessa ideia. Todo trabalho que não convoca a inteligência, né, que não convoca a criatividade, é um trabalho emborrecedor. Ele passa a ser, em curto espaço de tempo, gerador do sentimento de monotonia, né? E ele, portanto, tem um potencial enorme de ser fonte de mal-estar no trabalho. Desenvolvimento pessoal é um outro elemento, crescimento profissional, em especial, entre outros aspectos, a possibilidade de carreira, né? E equidade de oportunidades. Esses seriam, portanto, os aspectos relativos à oportunidade de realização profissional. Vejamos uma fala: é desenvolver atividades criativas, participar dos processos de construção dos instrumentos de trabalho, ter oportunidade de crescimento profissional e intelectual. Vamos ver agora, então, o outro lado, né, o reverso da medalha, do ponto de vista das vivências de mal-estar no trabalho, ou seja, a vivência de infelicidade. Bom, qual é o conceito, então, que a gente adota, que é análogo, ou seja, são representações que os indivíduos expressam a partir das vivências que eles têm nos ambientes de trabalho. Então, essa infelicidade no trabalho pode tomar múltiplas formas, né? Se expressa a partir de diversos sentimentos: desconforto, desânimo, constrangimento, aborrecimento, desrespeito, tédio, ofensa, perturbação, para citar alguns. O que dizem as nossas pesquisas sobre as raízes do mal-estar no trabalho? Ele se manifesta quando a gestão organizacional fornece condições precárias de trabalho. Vejam que tem uma similaridade com a fonte de bem-estar. Quer dizer, condições de trabalho pode ser tanto gerador de bem-estar quanto de mal-estar. Então, quando existem condições precárias de trabalho, isso termina produzindo mal-estar. Ou seja, as condições são precárias de trabalho quando há insalubridade, né? Em especial falta de higiene. No Serviço Público Federal, a gente tem visto isso com uma certa recorrência, em especial porque boa parte desses serviços de limpeza são contratações terceirizadas, e aí tem dificuldades diversas de gestão dos contratos, né?
Eu estou na Universidade de Brasília e uma das minhas queixas lá é exatamente problema ligado a algo tão básico que é a higiene, né? Periculosidade, desconforto de todas as ordens, né? Em especial o que os pesquisados dizem de um ambiente, né? de um contexto de trabalho pouco flexível. Às vezes, basta um rearranjo numa sala e melhora a ventilação, melhora a disposição, as pessoas podem trabalhar de modo mais confortável. Mas a organização do trabalho, as regras, a postura da chefia não permite qualquer tipo de arranjo. Então, todos contextos de trabalho que há essa inflexibilidade, tanto de gestão, mas inflexibilidade também do ponto de vista de margem de manobra, isso passa a ser fonte de mal-estar, né? Eis aqui uma fala: minha cadeira é a mais velha da secretaria, já passou por todo mundo, ninguém quer. Por isso eu tenho sentido dores nas costas e nos braços. Uma outra fonte de mal-estar é quando a gestão organizacional se pauta por uma organização de trabalho do tipo produtivista, né? Ou seja, separa algo que é fundamental, que é a concepção da execução. E eu acho que, no nosso caso, do setor público, algo que tem me parecido absolutamente nocivo, vai na contramão da saúde, é essa separação clássica entre área meio e área fim. Enquanto houver essa separação, a separação que nos afasta. O técnico de laboratório é tão importante quanto o professor que dá uma aula. Se executam tarefas de naturezas diferentes, mas sem um, o outro não consegue fazer bem o seu trabalho. No entanto, a gente tem uma cultura de separar área meio de área fim, com todas as implicações que isso aparece, né? Mas, em especial, essa questão da concepção e execução, que é uma ideia clássica que vem da administração, de matriz num engenheiro chamado Taylor, né? Produz um problema de fundo que é aos que pensam e aos que executam. Isso vai na contramão da saúde, por diversas razões. Porque nós somos seres que não conseguimos não pensar. Pensar é da natureza humana, é da natureza do ser humano. Então, qualquer organização do trabalho, modo de funcionamento em que um pensa e o outro executa, está na contramão da natureza humana. Bom, um outro elemento restringe a liberdade, né? O indivíduo tem pouca liberdade para fazer o próprio trabalho, estabelece controle rígido. A regra geral, as nossas pesquisas e a própria literatura em ciências do trabalho e da saúde tem mostrado de modo evidente que o ser humano tem baixa tolerância para controle rígido. Tem pessoas até que conseguem conviver e tolerar mais, mas regra geral, controle rígido é algo que produz mais mal-estar do que saúde. Impõe tarefas repetitivas, em geral de ciclos curtos, né? Padroniza as performances, estimula um produtivismo doentio, né? Que produtivismo eu estou me referindo? Eu estou me referindo àquela concepção clássica de que o indivíduo, muitas vezes, foi produtivo, mas no dia seguinte ele entrou com licença-saúde. O servidor foi lá, cumpriu no prazo, fez com a qualidade esperada, mas no dia seguinte adoeceu. Esse tipo de produtividade não nos interessa, essa perspectiva de produtividade. Ser produtivo é um dos modos de ser feliz. O indivíduo que entra no ambiente de trabalho e não fez nada, ou passa 6 horas, 8 horas e volta para casa com a sensação de que nada produziu, isso é tão nocivo quanto a sobrecarga de trabalho. Os dois cenários são cenários negativos. Eis aqui uma fala: a rotina enfadonha me incomoda muito. Todo dia, semana, mês, fazer a mesma coisa. Quem aguenta? Ele se manifesta quando a gestão organizacional induz as pessoas a relações conflituosas de trabalho. A prática do assédio moral, hoje na parte da manhã nós tivemos algumas falas aqui, eu lembro do Nelson e depois outra colega da Fiocruz, como o assédio moral é absolutamente perverso para a saúde, né, e para o bem-estar, e que isso passa, entre outras medidas, por desenvolvimento de competências ou recapacitação de pessoas que estão em cargos de chefia e de comando. Estilo gerencial autoritário,
comunicação precária, não acesso às chefias. Não é raro a gente entrar num órgão público e servidor dizer assim, olha, o reitor nunca veio aqui, o presidente do órgão nunca passou por aqui, a gente, inclusive, nem conhece direito, né? Isso para falar da alta hierarquia, mas muitas vezes, de nível médio mesmo, não há uma aproximação, uma possibilidade de acesso. Falta de liberdade de opinião, de dizer o que pensa no ambiente de trabalho, e um sentimento de desarmonia, né? O modo de controle de minha chefia é terrível, me sinto vigiada e controlada o tempo todo. Tá? Isso é muito interessante porque não é possível imaginar qualquer tipo de trabalho ou modelo de gestão que não passe pelo controle. O controle é inerente. A grande questão é o como, a forma, né, que se faz esse tipo de controle. Tá? Ele se manifesta quando a gestão organizacional pratica a falta de reconhecimento. Reconhecimento a partir do próprio trabalho, da atividade de trabalho, né, dos colegas ou dos pares, dos superiores hierárquicos, o reconhecimento institucional e o reconhecimento social. Certamente, temos aí um elemento fundamental para a promoção da qualidade de vida no trabalho. Nós somos, em certa medida, animais sociais, nós fazemos para os outros, e, portanto, o reconhecimento ele é absolutamente fundamental, né? A gente ouve também muito depoimento de servidores, inclusive trabalhando na ponta com atendimento ao público, com relatos e com expressões do tipo, a impressão que eu tenho é que a sociedade está se lixando para o que eu faço, né, que parece que eu não tenho a importância, né, e isso é fundamental, o resgate desse tipo de reconhecimento. Eis aqui um que a gente tem encontrado também com frequência no setor público. Na hora de nomear alguém, eles preferem quem vem de fora. A gente que está aqui há anos fica sempre em segundo, terceiro plano, né? Isso gera certamente um sentimento de injustiça. O mal-estar se manifesta quando a gestão organizacional restringe o crescimento pessoal e profissional. Não estimula a criatividade, não incentiva os talentos, possibilidade na carreira é restrita, falta de apoio das chefias, e falta de oportunidade. Esses são, portanto, os aspectos fundamentais, os fios que tecem as vivências de mal-estar no trabalho. Então, Sérgio, o que a gente tem visto que a promoção da qualidade de vida no trabalho, portanto, a promoção da saúde, passa fundamentalmente para a gente atacar esses fatores. Eles estão fortemente presentes até aqui nas pesquisas que a gente tem feito no Serviço Público Federal, inclusive também no Poder Judiciário, não só Poder Executivo. Então, se quisermos agir na prevenção, né, evidentemente aliando com vigilância, né, para que a gente possa conhecer de modo mais aprofundado cada um desses fatores, é essencial a gente remover, de um lado, as fontes de mal-estar e consolidar as fontes de bem-estar. Eis aqui uma frase ilustrativa desse aspecto. Reconhecimento, isso não existe aqui. Pouco adianta fazer um trabalho bem feito. De nada vale. Bom, a partir dessas fontes de bem-estar e de mal-estar, né, e aqui parece um pouco a parte nova, né, do que eu falei em relação a Brasília, né, como é que a gente pode promover a qualidade de vida no trabalho, né? Nós temos construído nos últimos anos um enfoque a partir da ergonomia da atividade, né? Nesse enfoque, a gente tem um modelo teórico descritivo que permite a gente fazer uma avaliação de QVT, né, e identifica quais são os níveis analíticos, os fatores estruturadores e qual é o método que a gente utiliza. Então, nós investigamos qualidade de vida no trabalho a partir de um contínuo de representações que os trabalhadores manifestam sobre o próprio ambiente, onde num polo é o polo do mal-estar no trabalho, portanto, representações negativas, e no outro polo, bem-estar no trabalho, representações positivas. Teorizando que há, evidentemente, uma zona intermediária, uma zona de coexistência, né? Quando há o predomínio de representações de bem-estar no trabalho, a gente diz que há, portanto, a presença de qualidade de vida no trabalho. Entretanto, se há um predomínio, né, de mal-estar no trabalho, nós falamos de risco de adoecimento. Não falamos em patologia e em doença. Mas as pessoas que vivenciam de modo duradouro o mal-estar no trabalho, elas são candidatas ao adoecimento, né?
Da onde que nascem essas representações de mal-estar? Nascem fundamentalmente desses 5 fatores. Condições de trabalho, organização do trabalho, relações socioprofissionais, reconhecimento e crescimento profissional, elo trabalho-vida social. Certamente não são os únicos, mas as nossas pesquisas têm apontado que são os principais, né? Isso dá para a gente, portanto, um primeiro nível analítico, que nós chamamos um diagnóstico macroergonômico, né? E nós utilizamos, eu vou falar daqui um pouco bem rapidamente, do ponto de vista do método, um inventário de avaliação de qualidade de vida no trabalho para produzir, então, uma fotografia dessa natureza, mais macro. A partir daí, nós vamos para um segundo nível analítico de investigação de qualidade de vida no trabalho, que nós chamamos de microergonômico, e nós vamos investigar, então, como é que se manifesta o que nós chamamos de custo humano do trabalho. Ou seja, trabalhar, quais são as implicações para o corpo, do ponto de vista físico, do ponto de vista cognitivo e do ponto de vista afetivo, né? Como é que os indivíduos lidam com isso, ou seja, quais são as estratégias operatórias de mediação, tanto individual e coletiva, que eles constroem, né? Que quando não funcionam, não são bem-sucedidas, são ineficazes, elas potencializam as vivências de mal-estar no trabalho, ou quando elas dão certo, funcionam, elas potencializam as vivências de bem-estar no trabalho. E do ponto de vista do método, aqui nós utilizamos a análise ergonômica clássica, né? Então, é uma abordagem que combina quanti e quali, né? E que, ao mesmo tempo, explora 2 níveis interdependentes de investigação. O nosso inventário é um instrumento de pesquisa de natureza quantitativa, é uma escala psicométrica do tipo Likert, né? E qualitativa, 4 questões abertas, né? E que permite identificar o que pensam os respondentes sobre qualidade de vida no trabalho. É um instrumento científico validado a partir de pesquisas que nós fizemos na universidade. Tem 4 utilidades principais, permite realizar um diagnóstico rápido, com rigor científico, de como os trabalhadores avaliam a QVT. Por que é rápido? Porque tem uma versão digital, né? A aplicação é relativamente rápida e o próprio tratamento. Mapear indicadores comportamentais, epidemiológicos e perceptivos de QVT, que auxiliam na gestão do programa. Gerar subsídios fundamentais para a concepção de uma política e de um programa de qualidade de vida no trabalho com base nas expectativas e necessidades apontadas pelos respondentes. E aqui nós fazemos uma distinção conceitual importante. Políticas são valores, são princípios, né? Tem mais uma vocação de ser política de Estado, e programas são projetos e ações que devem ser efetivamente implantadas e, portanto, tem mais o caráter de política de governança, né? E monitorar longitudinalmente a evolução da qualidade de vida no trabalho. Quer dizer, o nosso inventário é aplicado hoje, daqui 2 anos a gente pode aplicar e comparar os resultados longitudinalmente. A parte quantitativa é constituída por 5 fatores, distribuindo 61 itens, portanto, 61 afirmativas, que conceituam o QVT a partir de um viés preventivo. Então, tem um conjunto de questões que buscam captar as representações dos servidores, como é que eles percebem as condições de trabalho, como é que eles percebem a organização do trabalho, é o outro fator, como é que eles percebem as relações socioprofissionais, reconhecimento e crescimento profissional, e o elo trabalho-vida social, que é o outro fator. Como é que nós interpretamos isso? Nós utilizamos, portanto, uma régua psicométrica, né, onde 0 é discordo totalmente e 10 concordo totalmente. Eis aí uma afirmação, a título de exemplo. As oportunidades de crescimento profissional são iguais? O indivíduo vai marcar nessa régua o grau de concordância. Nós utilizamos essa cartografia psicométrica para interpretar os resultados a partir das médias, né? Então, todos os resultados situados naquele polo, à esquerda, identifica mal-estar dominante, que pode ser em 2 níveis, intenso ou moderado. É um resultado negativo, evidencia a predominância de representações de mal-estar no trabalho, representações que devem ser transformadas no ambiente organizacional, e nós interpretamos, então, risco de adoecimento. No outro polo, é o polo ou a região do bem-estar dominante, também em 2 níveis, é um resultado positivo, que evidencia a predominância de representações de bem-estar no trabalho, elas devem ser mantidas e consolidadas no ambiente organizacional. Nós falamos que os resultados encontrados nessa região, nós estamos, então, numa situação de promoção da saúde. E, finalmente, uma região intermediária, que nós chamamos de zona de transição, tendência negativa ou positiva. O amarelo já sugere, é uma situação limite, com existência de mal-estar e bem-estar, né? Ou seja, é estado de alerta. Eis aqui um exemplo de resultado em uma das organizações que nós aplicamos, que permite rapidamente verificar quais são os fatores que são identificados como mais problemáticos, né?
Então, você lá tem a média global, nessa escala de 0 a 10, 6,07, e depois a gente tem os resultados dos fatores em relação a essa cartografia psicométrica. O que nós temos visto no Serviço Público Federal, a partir das nossas pesquisas, é que organização do trabalho e reconhecimento e crescimento profissional são os grandes problemas, né? São as grandes dificuldades vivenciadas pelos servidores, de um modo geral, né? Bom, a parte qualitativa é constituída de 4 questões abertas. Primeiro, na minha opinião, qualidade de vida no trabalho e isso é fundamental se a gente quiser promover qualidade de vida no trabalho numa perspectiva sustentável. A gente precisa perguntar a quem trabalha o que é qualidade de vida no trabalho, né? Quando penso no meu trabalho, aí vem o nome do órgão, né, que a gente coloca, no caso, por exemplo, pode ser a UNB, o que me causa mais bem-estar Quando penso no meu trabalho na UNB, o que me causa mais mal-estar e depois uma 4ª questão, que é para comentários e sugestões. Como é que a gente trata esses resultados? A parte quantitativa a gente usa o SPSS, que é um pacote estatístico para ciências sociais, que permite, portanto, resultados descritivos e inferenciais, cruzar os resultados com as variáveis demográficas e profissiográficas dos respondentes, ou seja, quem que está percebendo mais mal-estar, em função de lotação, idade e sexo. E a parte qualitativa, nós utilizamos um software francês chamado Alceste, que faz análise de conteúdo, né? Aqui vocês têm um exemplo do resultado do Alceste. Ele fatia o discurso e rapidamente a gente consegue identificar, ou seja, o que é estruturador da representação dos nossos participantes da pesquisa. Então, na minha opinião, qualidade de vida no trabalho reconhecimento e crescimento profissional, condições de trabalho adequadas, prazer no trabalho, saúde e bem-estar, relações socioprofissionais harmoniosas. Esse fatiamento é do discurso, ou seja, esse percentual não é o total de pessoas, mas exatamente a representação da fala. Bom, eu queria enfatizar muito isso, de que o primeiro grande desafio no setor público, de um modo geral, e o federal também, é superar as práticas hegemônicas de QVT do tipo ofurô corporativo. O problema de fundo do ofurô corporativo é que vai lá, pega o servidor trabalhando em condições não adequadas, posto de trabalho incorreto, organização do trabalho, sabe, com vocação esquizofrênica, assédio moral. Você pega esse servidor e coloca ele numa sessão de Tai Chi Chuan. Não tenho nada contra o Tai Chi Chuan, acho uma excelente alternativa. Passados 50 minutos, esse mesmo servidor volta para o mesmo contexto e ambiente de trabalho. Quer dizer, reinstalam-se de novo todas as fontes que estão na origem do mal-estar no trabalho, né? Esse ofurô tem aparecido nas organizações a partir de um cardápio absolutamente variado: dança de salão, administrando a finança pessoal, Tai Chi Chuan, doação de sangue, coral, vigilância do peso, massagem, enfim, o último estudo que a gente fez tinha quase 90 alternativas do que a organização pode fazer. Aqui é importante fazer uma separação e uma clivagem, tá? Porque não se trata de condenar e censurar todas essas práticas. Algumas delas têm um caráter assistencial, né? E, portanto, elas são importantes. Todas aquelas que ajudam o servidor a mudar o estilo de vida, a ser feliz, a cuidar de si mesmo, elas são bem-vindas e elas têm um caráter complementar para uma qualidade de vida no trabalho de viés preventivo, né? O que não dá, e que a gente viu, por exemplo, no cardápio, empresa oferecendo o serviço do tipo mapa astral, né? Ou seja, promover QVT oferecendo mapa astral. Essa abordagem ela é hegemônica, né? Ela tem 2 características: ela é compensatória dos desgastes vivenciados pelos trabalhadores e ela é paliativa porque ela não atua nas causas do mal-estar do trabalho. E o servidor não é ingênuo. Não é à toa que esse tipo de programa tem uma adesão inicial boa e depois, com o tempo, as pessoas abandonam, regra geral, atividades dessa natureza. Essa abordagem assistencialista termina produzindo o avesso do que se pretendia. Queria gerar motivação, gera desmotivação. Queria promover a saúde, termina produzindo adoecimento, aumento com despesas com assistência. O segundo desafio que eu gostaria de enfatizar para a promoção da qualidade de vida no trabalho é conceber e implantar uma política e programa de qualidade de vida no trabalho ancorados no olhar dos trabalhadores. Não adianta um pequeno grupo de pessoas bem intencionadas, querendo acertar, querendo imaginar aquilo que é bom para o servidor. Nós precisamos perguntar para quem trabalha o que é qualidade de vida no trabalho.
e, a partir daí, sim, desenhar projetos e ações de promoção da qualidade de vida no trabalho. Nós enfatizamos muito isso porque, aqui, a título de ilustração para vocês, resultado da nossa pesquisa, com 8.505 sujeitos, tratando uma questão aberta, que é uma das perguntas que eu mostrei para vocês, o que é qualidade de vida no trabalho, a gente vai ver um nítido descompasso entre o que os trabalhadores, servidores respondem e aquilo que as organizações têm oferecido. Então, qualidade de vida no trabalho é o trabalho como fonte de prazer, é tempo valioso de vida, é ter condições de trabalho adequadas, relações socioprofissionais saudáveis, oportunidade de realização profissional e reconhecimento e crescimento profissional. A gente não encontra na nossa pesquisa, globalmente, pessoas que dizem que EVT é mapa astral, é yoga, é tai chi chuan. Isso não aparece. Por quê? Porque os trabalhadores sabem efetivamente onde é que mora a raiz dos problemas que eles vivenciam nos cotidianos de trabalho. Nessa perspectiva, é fundamental e estratégico investir no desenvolvimento de competências, que é o título dessa mesa, mas nós trabalhamos a ideia de competência a partir de 3 ingredientes que são fundamentais. É impossível pensar a competência separado de uma formação teórica sólida e uma formação metodológica sólida. Tudo isso dá o que nós chamamos de uma dimensão da competência técnica. Todo servidor que atua nessa área tem que ser um excelente técnico. Quando é que ele é um excelente técnico? Quando ele tem teoria e quando ele tem método. Teoria sobre o próprio objeto. Eu, na minha vivência, tenho me deparado com muitas pessoas que sequer têm um conceito de trabalho, por exemplo. Mas só isso não é suficiente. É necessário um terceiro ingrediente, comprometimento ético. Ou seja, isso remete, portanto, a uma outra dimensão que é fundamental para todos nós, que é a competência política. Então, é a partir dessa competência que é possível, então, realizar diagnóstico de qualidade de vida no trabalho. Nós enfatizamos muito isso, de ter um método científico e rigoroso. Se quiserem promover QVT como sinônimo de promoção, que vai permitir, então, conceber a política, princípios e valores, e, a partir daí, formular, executar, gerir e avaliar os programas de QVT em termos de projetos e ações que precisam ser implementados. E o último desafio é refundar um modelo hegemônico de gestão organizacional que orienta o funcionamento do setor público. O modelo de gestão do trabalho organizacional, ele está na origem da maior parte da causa de adoecimento dos servidores. Nós defendemos, nessa perspectiva, de que é fundamental alinhar o modelo de gestão organizacional com a missão do setor público. Nós somos promotores de cidadania. Não tem sentido importar do setor privado os modelos de gestão organizacional do trabalho e querer que as organizações públicas funcionem tal como uma empresa privada. Nós não vendemos sabonete, nós somos promotores de cidadania e que, portanto, a gente precisa de um modelo de gestão organizacional que seja alinhado à nossa missão organizacional. Essa gestão organizacional do trabalho, ancorada, portanto, na participação substantiva dos trabalhadores no processo de decisão, que interessa a todos, cidadãos de dentro e cidadãos de fora. Sérgio falava isso agora de manhã, Quer dizer, o CIAS é cuidar exatamente dos servidores, é cuidar dos cidadãos de dentro. É isso que garante, de modo mais claro, a cidadania para fora, no sentido de que o serviço público possa cumprir efetivamente o seu papel. Aí, alguns pressupostos são fundamentais. Um bem conhecido de vocês: o processo de saúde de doença está intimamente articulado com o processo de trabalho. Se a gente quiser entender por que as pessoas adoecem, a gente tem que entender de que modo e que formas elas trabalham, do ponto de vista epidemiológico. Práticas em QVT requerem pensar diferentemente para agir diferentemente. A gente não muda o fazer se a gente não muda o pensar. Produtividade tem que ser um requisito inseparável do bem-estar. E a prevenção de agravos da saúde, a gente tem que pensar numa perspectiva daquilo que salientei aqui para vocês, de uma produtividade saudável. E, evidentemente, dirigentes, gestores e agentes públicos têm uma função estratégica. Nós precisamos construir um processo de empoderamento dos servidores. Chefia passa, servidores ficam. Bem-estar não se delega. Eu não vou delegar meu bem-estar para o meu colega do lado ou para o meu chefe. É fundamental que cada um seja protagonista desse processo. E é isso que vai produzir mudanças de caráter mais duradouro. Para concluir, então,
Eu queria lembrar, resgatar rapidamente o objetivo do CIAS, porque vocês têm uma ferramenta fundamental para todo o processo de promoção da saúde, né? Que é coordenar e integrar ações de programa na área de assistência, saúde, perícia oficial, promoção, prevenção e acompanhamento da saúde dos servidores públicos, né? Foi dito aqui hoje também de manhã, mas eu acho que vocês têm um aliado absolutamente fundamental, que é essa norma operacional, né, de saúde do servidor público, porque prioriza a prevenção dos riscos à saúde, a avaliação ambiental, a melhoria das condições e da organização do processo de trabalho, de modo a ampliar a autonomia e o protagonismo dos servidores, diversas diretrizes absolutamente avançadas, né? É óbvio que isso é lei, é norma, isso é um forte aliado, mas não é suficiente se cada um não tirar isso, em certa medida, do próprio papel, né? A participação dos servidores, assegurar o direito de participação dos servidores em todas as etapas do processo, está profundamente alinhado com os nossos resultados de pesquisa, e é isso que os servidores, no fundamental, têm cobrado, e é essencial investir na formação e capacitação para manter a política. Eu concluiria dizendo, na nossa perspectiva, qualidade de vida no trabalho não se decreta, é, portanto, um processo de construção social, de diálogo coletivo, de decisões e ações nos ambientes de trabalho. Estava brincando com o Sérgio, eu acho que um modo de se materializar essa construção social é combinando mesmo, né? Que é uma categoria que você está dando destaque. Eu acho que a combinação é efetivamente um modo de operacionalizar isso, né? Ela é ainda mais urgente como instrumento para enraizar essas fontes de bem-estar no trabalho e promover a saúde dos trabalhadores do setor público. Ou como uma respondente disse, ao perguntar o que é qualidade de vida no trabalho, ela disse, qualidade de vida no trabalho é chegar feliz e sair feliz do trabalho. É isso. Muito obrigado. Todo mundo me conhece como Socorro, eu sou dirigente do Sintracef, atuo na Secretaria de Saúde do Trabalhador e quero agradecer o convite. É muito importante a participação de uma entidade como o Sintracef, é o maior sindicato da América Latina, hoje ele tem 21 mil filiados, atua no Rio de Janeiro, é um sindicato do Estado do Rio e está voltado para qualquer órgão federal. Obviamente, quem tem matrícula SIAP pode se filiar ao Sintracef. Então, a gente tem quase todos os órgãos ligados ao Sintracef e a gente tem uma variedade muito grande de trabalhadores. Bom, eu queria primeiro começar assim, elogiando, acho que uma política de atenção à saúde e segurança do trabalhador no serviço público é um avanço, isso eu não tenho dúvida. Por outro lado, é um desafio também muito grande, porque, ao mesmo tempo que está começando a se implantar uma política de atenção à saúde e segurança do trabalhador, a gente tem uma política de governo que é neoliberal, que reduz o Estado e que, portanto, a gente, enquanto trabalhador do serviço público, a gente entende que é a maior causa de adoecimento. Nossos trabalhadores têm adoecido pela forma como tem sido feita todo o trabalho dentro de qualquer possibilidade dele se ver como trabalhador, de fato, do serviço público. Hoje nós temos a gratificação de atividade de desempenho, que é um verdadeiro inferno e que tem causado adoecimentos graves. Ninguém consegue mais se aposentar, né? Hoje teve um relato do Nelson, está com 44 anos de serviço. Não se aposenta, não é porque não quer, né? Se você for conversar com todos os nossos trabalhadores, não se aposentam porque vão perder dinheiro. A gente dorme achando que ganha X, no dia seguinte foi retirado mais um direito do trabalhador. Então, o CIAS vai ter uma tarefa muito difícil, porque essa é a verdadeira adoecimento. Além disso, nós temos outros tipos de adoecimento, que é pelo tipo de trabalho. Vou dar 2 exemplos para vocês, que um é no Ministério da Saúde e outros são trabalhadores da FUNASA, que fazem um combate à dengue no Estado do Rio e no resto do Brasil o combate a chagas e malária. Todos os trabalhadores estão adoecidos há pelo menos 100 anos. Nunca houve política nenhuma de promoção de saúde para esses trabalhadores, nunca. Agora, eu gostaria que o CIAS começasse por isso, nesses 2 órgãos. São trabalhadores que utilizam defensivos químicos com alto grau de toxicidade, sem EPI, sem EPC,
E, para piorar a situação, os gestores deles são estaduais ou municipais. Talvez nem todos vocês tenham conhecimento, mas os servidores da saúde foram descentralizados para atuarem no Estado e nos municípios. Então, os chefes deles nos municípios são os secretários de saúde. Os chefes deles no Estado são os secretários estaduais. Entra ano e sai ano, todos expostos a defensivos químicos desde 1999, que até 99 esses servidores estavam ligados ao Serviço Público Federal direto, gestor federal e tal. De 99 para cá, eles estão ligados ao gestor local. É um problema gravíssimo. E o CIAS, né, que ele vai dar conta de todos os trabalhadores, de todos os órgãos, ele vai ter que se preocupar com essas peculiaridades. Hoje de manhã eu ouvi um relato de uma companheira falando da questão na Fiocruz, né, de trabalhadores que estão expostos a algum tipo de defensivo de produto químico, ou manuseio de algum equipamento, que também estão expostos. Aqui na UF nós temos um problema grave. Né, o refeitório foi ampliado, a quantidade de refeições ampliadas, e a cozinha bem pequenininha, cheia de trabalhadores praticamente se esfaqueando. Então, isso é um pensamento que tem que estar claro para os CIAS. Tem que estar claro isso. Esses desafios têm que estar claros. Como é que esses trabalhadores vão sobreviver a isso? Além disso, nós sofremos com a precarização. Cada vez mais nós vemos trabalhadores terceirizados que sequer conseguem construir uma memória do setor público. Entra hoje, sai amanhã, bota outro, sai outro, entra outro, sai outro. Os outros trabalhadores que são efetivos também têm dificuldade, porque eu, sinceramente, eu estou trabalhando num setor que tem um companheiro do lado, que não tem proteção nenhuma, de nada, porque os contratos são terríveis. Prestação de serviço, não tem nenhum respeito. Muitos deles nem estão vinculados à CLT. A coisa é horrorosa. Então, o CIAS vai ter muito trabalho. Muito trabalho. A gente tem uma perspectiva dentro do sindicato, né, e a gente até tem muito debate sobre isso, sobre essa questão. As pessoas se aposentam mais cedo no serviço público, né, se aposentavam, agora não conseguem mais se aposentar, a não ser que ela já não consiga mais andar, porque ela vai torta, doente. Naquela situação que você apresentou ali, é praticamente isso, só falta ir com soro do lado. A situação é caótica. Eu acho que as entidades, eu estou aqui como Sintracef, e na segunda-feira estou eu e Edson, que também é dirigente da Secretaria de Saúde do Trabalhador, nós vamos propor um seminário integrado entre os sindicatos do Serviço Público Federal aqui do Estado do Rio, para debater fortemente a questão do CIAS. A gente tem que deixar os trabalhadores tendo conhecimento disso. Agora, é uma contradição, né? Ao mesmo tempo que o Ministério do Planejamento, né, propõe uma política, né, de atenção à saúde e segurança do trabalhador, já teve de tudo, né? MP 568, né, reduzindo o salário. Então, a gente vive uma série de contradições graves, que a gente vai aprofundar com o tempo. É o primeiro fórum que eu estou participando, que o Sintracef está participando, né, que o convite foi feito ao Sintracef. Eu espero que a gente aprofunde, quero ver se a gente consegue participar efetivamente do fórum permanente, né, Fátima? Quero ver se a gente consegue, mas o desafio da gente é muito grande. E eu me preocupo muito também com a questão da realização de concurso público. Há uma falácia de que se tem servidor suficiente para realizar os trabalhos no Brasil, no nível federal. Isso não é verdade. O nosso número está muito aquém da necessidade, e isso também causa adoecimento. Eu vou dar uma ideia para vocês. Assim, eu trabalho no município do interior do Estado do Rio. Trabalho na Secretaria de Saúde, sou servidora do Ministério da Saúde, descentralizada para executar minhas atividades lá no município. A gente não tem nem computador para trabalhar. Se você não levar seu laptop, você não opera. Tem um monte de sistemas de informação do Ministério da Saúde que você tem que lançar informação. Ou você lança no seu, você não vai ter. E alguém está de olho na tua gratificação de atividade e desempenho quando vai te avaliar. E avalia com rigor.
E a nossa situação, tanto do Ministério da Saúde quanto da FUNASA, e os servidores também que estão descentralizados, são servidores federais e estão descentralizados atuando em unidades do município, é qualquer coisa que te avalia. Quando eu digo qualquer coisa, às vezes é fulano ali, fulano é ele que vai avaliar. Pode botar ele, informa lá para o setor de recursos humanos que é ele que vai avaliar. A pessoa nunca te viu. O CIAS tem que dar conta disso. Isso é causa de adoecimento. É causa grave de adoecimento. O Sérgio está olhando isso para mim, né? Tá chocado? Não tinha ouvido essas histórias, não? Pois é, aqui no Rio de Janeiro tem isso. Tem isso. Não dá. Não, a gente não tem ilusão de que alguém... que eu acho que agora, tem uma coisa no CIAS, né, que nós somos contrários. Uma das questões é a questão da terceirização do exame periódico. Não, sinceramente, nós não acreditamos nessa tese de que vai fazendo com o que dá para fazer. O recurso que é utilizado, a Ação 20, pode ser estimulada para o setor público ter qualidade e conseguir fazer isso. Não é possível que a gente fique entregando isso para o setor, para terceirizar isso. Isso aí vai na contramão do sistema de saúde pública, vai na contramão do que os trabalhadores acham que vai ter qualidade nesse exame periódico. Nós somos absolutamente contrários. Tem dinheiro? Investe no setor público para qualificar o setor público. Por que tem que passar para terceirizar isso? Essa lógica privatista é a pior lógica, é a lógica mais desgraçada que existe dentro do serviço público. É a lógica que vem adoecendo a gente, matando a gente. Nada vai fazer com que nós melhoremos de saúde, com que, de fato, a gente tenha qualidade de vida no trabalho, enquanto a gente estiver sobre essa lógica desgraçada, neoliberal, que reduz o Estado e que expõe cada vez mais os trabalhadores e a quem eles vão prestar serviço ao adoecimento também. Não expõe só a gente, aqui a gente está prestando serviço também. Está todo mundo mal, muito mal. Eu acho que é um avanço. Não tenha dúvida nenhuma que essa coisa de uma política de atenção à saúde e segurança do trabalho é avanço. Mas ela também tem que pensar que a política de governo é o fator principal de adoecimento. Você pode chegar em todos os órgãos. Eu estou lá na Secretaria de Saúde do Trabalhador com Feijão. O dia que a gente tira plantão para ficar lá no sindicato. Todo mundo que chega reclamando. Ué, tiraram isso, olha só. Tiraram R$400, tiraram o meu contra-cheque. Ah, mas saiu uma portaria mês passado dizendo que você não tem mais direito a isso. Aí começa o inferno, vai lá no jurídico, e a coisa é tão bem maquinada que eles vão tirando assim de pouquinho, que até dificulta a mobilização da gente. Nós, trabalhadores, temos até dificuldade, porque tira dali um pouquinho dali, outro pouquinho dali, aí dá um pouquinho para o outro lá, e vai enganando, né? Fazendo inferno. No final das contas, a gente não consegue se aposentar, a gente não consegue tirar uma licença, não consegue adoecer direito. Não consegue adoecer direito, fica com medo até de ficar doente, porque vai perder direito. Isso é uma coisa que o CIAS vai ter que estar dando conta disso. Tem comitê gestor, né? Mas as comissões de saúde e segurança por local de trabalho ainda não foram regulamentadas, né? Tem que ser para ontem isso. Porque isso está diretamente ligado às relações de trabalho. Se não tem essas comissões, você não consegue dar conta. Fica só lá no comitê gestor para resolver. Que já não tinha que ter comitê, tinha que ser conselho. Com participação das entidades representativas dos trabalhadores. Para funcionar bem, minimamente bem, respeitando e tendo um processo democrático, tinha que ter. Não tem. Isso já é um problema. Agora, e o que eu estou achando positivo é que, pelo menos, vocês estão abertos para a gente dialogar, para estar conversando. Eu já posso afirmar que, a partir, não vou dizer agora, porque nós estamos no final do ano, mas que, a partir, nós já vamos ter um encontro com os sindicatos e a gente já vai organizar o seminário para o ano que vem. E aí vai ter muita gente sabendo disso, porque o que a gente tem que é divulgar isso. Porque isso não pode ter como premissa maior perícia ou assistência. Não pode. A premissa tem que ser promoção. Eu disse, se eu começar sociais agora, fosse eu a responsável,
Eu começaria por todos os ambientes de trabalho, colocando eles bonitinho. Seria o primeiro passo. Primeiro passo, ver como é que está tudo. Está todo mundo bem? Está tudo legal? Está todo mundo trabalhando direitinho, condições adequadas? Aí agora a gente vai ver como é que a gente faz as outras coisas. Esse seria o primeiro passo. Lógico que eu sei que tem a perícia, é uma coisa que tem que acontecer, e acontecendo do jeito que está acontecendo, paralelo. Mas tinha que ver logo a questão do ambiente, do local de trabalho, como está, ia ser. Quando fizer esse levantamento, eu tenho certeza que vão ficar todos aterrorizados pela precarização do serviço público. O serviço público está sendo precarizado há alguns anos. E aí, essa precarização, que vai desde as estruturas físicas, a não realização de concursos, porque não realiza concurso, porque não quer, porque não tem política, não acredita na política de realização de concurso, não acha que isso seja importante, é mais fácil terceirizar, é mais fácil transformar o hospital universitário em empresa privada, que é o que vai ser, se deixarem, uma gravidade absurda. Então, isso é política de governo mesmo, não tem dúvida, gente. Tem um interesse mesmo em reduzir o Estado e ferrar com os trabalhadores. E aí, quando o trabalhador fica doente, né, aí o trabalhador é culpado até porque adoece. Eu tenho companheiro no trabalho que fala assim, eu tô ficando mal, não consigo trabalhar. Cada vez eu tive num município que mudou de secretário de saúde 4 vezes no ano. Cada secretário de saúde que entrava, ele era um rapaz, ele estava já em pânico. Ele disse, não sei qual vai ser a ideia desse agora. Assombrado, porque, coitado, vinha gente de tudo quanto é jeito, e ele está lá exposto àquilo ali. Está doente, esse rapaz está bem doente, mas não falta o trabalho. Ele vai todo dia doente. Ele não quer licença, porque ele vai perder, se ele entrar de licença, ele já perde 600 e poucos reais de uma gratificação que ele tem. Ele já sai pobre. Então, ele aguenta. Até ele morrer, ele vai ficar ali aguentando. Isso estou dando um dos exemplos. Aí, cada categoria tem a sua especificidade, entendeu? Sem contar que, em alguns setores, nós temos a cobrança, por exemplo, no Arquivo Nacional, o Arquivo Nacional. Tem um setor lá que estava faltando alguns equipamentos de filmagem. E o chefe falou para o trabalhador, você se vira para arrumar isso aí. Se vira porque a avaliação de atividade de desempenho está vindo aí. Quer dizer, o rapaz estava enlouquecido para dar conta de dar conta, porque tem a tal da pontuação da instituição, a pontuação do trabalhador, então é uma coisa bem grave. Então, a gente tem que pensar bem nos CIAs, e eu acho que a gente tem que aproveitar esses CIAs para superar. Os CIAs tem que ser para a gente superar esses problemas. É difícil superar política de governo, né? Mas, pelo menos, no lidar com os trabalhadores, a gente tem um olhar diferente. Acho que é só isso. Obrigada, gente. Bom, nós terminamos essa mesa aqui com a fala do professor, que fala sobre o prazer do trabalho, que vai depender do reconhecimento do trabalhador, do seu produto, não só pela sua chefia, mas por si mesmo e pelos pares. Então, nós estamos falando do processo de construção, e que a participação no processo de construção, que o trabalho não tem que ser para a chefia, ele tem que ser a fonte de prazer do próprio trabalhador no seu processo de criação. Isso é o mais importante. E é o mais importante também vendo a face mais positiva, que ele coloca os riscos, os adoecimentos também, mas também como é que a gente pode lidar com isso, né? E a nossa representação do Sintracef nos traz como esses riscos são reais, como é o nosso papel enquanto pessoas que vão lidar com a atenção à saúde do trabalhador, que nós temos que estar alertas e ser muito criativos na hora, porque, na realidade, o que acontece é uma coisa muito real no serviço público,
Nós temos precarização de todos os lados, não só em termos de mobiliário, mas de chefias, de falta de equipamento. Então, nós vamos ter que lidar com isso tudo, porque o que nos chega, que vai chegar para nós, é o ser humano com a saúde precarizada. Isso é um desafio, um grande desafio para nós que vamos integrar os CIAs daqui para frente, não. Já integramos e vamos enfrentar esses problemas daqui para frente. Boa tarde a todos. José Carlos, boa tarde, professor. Eu estou assim meio sem jeito, que eu estou há muito tempo sem falar em público e mais nesse tema. Mas eu sou daqui da Fluminense e fiz parte da direção do sindicato, e como direção do sindicato eu participei da Comissão Municipal de Emprego em Niterói. E nesta época, participando da Comissão de Emprego, assisti um debate em que o presidente do Andes Sindicato colocava todas essas entidades, digamos assim, como, eu acho que a frase, o nome usado era Câmara de Enrolação. E eu fiquei um pouquinho decepcionado, que eu considero que a gente tenha avançado conseguindo representação, para depois alguns segmentos considerarem. Eu queria falar particularmente para a Socorro, né? Como é que vocês estão vendo, eu estou sem militar há algum tempo, essa questão nas instâncias de negociação, se tem um lado do sindicato que critica essa participação. Queria fazer uma pergunta à mesa. Já foi tocado pela manhã na questão dos gestores, né? E novamente foi tocado por essa mesa o potencial de adoecimento proveniente de gestões autoritárias, da falta de gestão também, né, nesse sentido. Então, eu queria perguntar à mesa qual é a posição, de que maneira vocês entendem que é possível uma transformação desse panorama e de que modo seria possível isso, né? Pensando aí nas competências, no modo de gestão, isso seria possível. E também queria aproveitar essa oportunidade para chamar novamente, convidar as pessoas para o Fórum Permanente de Saúde Trabalhadora aqui do Rio de Janeiro, né? Por considerar que é um mecanismo extremamente promotor de saúde, né? Então, lá que eu conheci muita saúde trabalhadora e tive a oportunidade de conhecer muita gente e fazer rede, que eu acho que é primordial. Bom. Boa tarde. Luiz Carlos, da UF. Eu sou de Volta Redonda, e a preocupação que eu tenho é sobre a questão, quando você chega aqui e fala sobre a questão de evitar ambiente nocivo, né? Aí fala que os CIAs vai fazer exame periódico, vai fazer uma série de coisas, só que isso é ano-luz da nossa realidade. Se você pensar na UF, as obras que foram feitas, né, com o Reúne, com o Polo Universitário de Volta Redonda, todas as obras não se preocuparam em nada com a parte de segurança do trabalho. Todos os laboratórios, os resíduos químicos são jogados na rede hidráulica. Todas as capelas não têm saída. As capelas são jogadas em cima do carro, em cima das pessoas. Então, toda a preocupação que a gente tem, o que vai acontecer? Vai acontecer igual o Rio das Ostras, que o pessoal trabalha, né, e vive dentro de container. Então, como falar nisso, né, de CIAs que vai resolver a situação da saúde do trabalhador, se a realidade nossa é o contrário? Se os EPIs na UF não são comprados, né, se os EPCs não existem. Então, eu fico assim pensando, como? Se o exame periódico, eu estou 20 anos, né, 18 anos, na realidade, pedindo exame periódico para um laboratório de química, e não tem. Você imagina quem trabalha com ácido crômico, a cada dia está perdendo o seu septo nasal. Aí estão falando que o exame periódico vai ser feito daqui a anos. Quando? E a saúde do trabalhador? Então, eu me preocupo com planejamento, tem que ser feito na vida real. E a realidade nossa não é essa. A realidade nossa não é brincar de planejar. A realidade é o que o trabalhador está vivendo hoje. Então, eu me preocupo com o dia de hoje. E eu acho que exame periódico, não só no UF, como em todo setor, não é para todo funcionário, é para quem precisa. São setores que necessitam, que não estão sendo feitos. A saúde do trabalhador, igual a obra que vem, igual eu falei, Volta Redonda fizeram um laboratório de química, quase cai para trás. O laboratório de soldagem fizeram todo ele, né, com essa divisória de madeira. Um laboratório de soldagem, que o pessoal vai trabalhar com fogo. Como que você vai fazer um laboratório de soldagem numa área de madeira? E as pessoas não pensam, e as pessoas estão investindo. Então, eu acho que os CIAs têm que começar no chão de fábrica, que eu chamo dentro do laboratório e dentro do setor de trabalho, para depois a gente começar a planejar. Muito obrigado. José Carlos, a gente está com muito problema mesmo. Os problemas nas mesas de negociação são bem graves.
E a gente ainda não encontrou saída para driblar isso. As organizações sindicais, algumas delas, né, do serviço público, infelizmente estão muito próximas do patrão, lamentavelmente, e estão com muita dificuldade para negociar. Então, a única forma da gente reverter isso é ampliando a participação das bases. As bases, quer dizer, os trabalhadores têm que passar a frequentar mais os sindicatos e estarem, de fato, nos processos eleitorais sindicais para que isso mude. Não tem outra forma. Está muito ruim. Eu não diria que está tão, né, numa forma assim, não é nada, não faz nada. Não é isso, mas está com muita dificuldade. Dificuldade que está associada também ao medo do trabalhador em militar efetivamente no sindicato. Ele tem medo de perseguição também. Muitos trabalhadores são filiados, mas não vão ao sindicato com medo de alguém estar monitorando ele e perseguir ele no local de trabalho. Isso é um momento que a gente tem que superar isso. Passar a ter participação efetiva nos sindicatos, porque é a única forma, porque só dirigente sindical não resolve o problema. Eu acho que é isso. O Luiz estava falando de EPI, EPC, dos problemas. Assim, só para depois deixar para o Mário falar. Essa questão de utilização de EPI e de EPC é um problema grave, que você vê que é uma universidade, né? Então, a universidade é um local que se tem a pesquisa, né? Então, um engenheiro que faz um projeto como esse e assina para dentro da universidade é um negócio chocante. Eu não sei se isso tem jeito, porque tem hora que eu penso que isso está ligado... Não, isso eu penso, não, eu tenho certeza que isso está ligado aos tais cargos de confiança, que a gente, aí eu queria tentar responder para ele, que é difícil demais lidar com isso, porque esses cargos de confiança que são colocados ali, eles são colocados para implementar uma política, não é à toa. Né? Então, quando um trabalhador fala assim, pô, a gente está aqui um tempão, não bota ninguém, vem um lá de fora, é porque ele vem para fazer o que ele foi mandado para fazer. Então, só pode se supor isso, não tem outra... Entendeu? Então, ele vem mesmo para ser o carrasco. Às vezes ele chega e, não vou ser não, vou ser diferente, mas ele vem para agir mesmo. Não tem dúvida disso, não. Tá? Acho que é isso. Eu queria falar 3 coisas. A primeira, a respeito do Fernando, sobre gestão autoritária, a questão dos gestores, esse perfil que realmente rouba a qualidade de vida no trabalho. Eu acho que aqui a gente tem diversos problemas, né? Uma dificuldade enorme. Em especial porque a tradição do Estado brasileiro é de que cada vez que um presidente ganha a eleição, ou um governador, ele quer nomear o chefe de seção lá embaixo em função dos acordos políticos que ele fez. Então, a gente não tem estabilidade, a gente não tem continuidade. Eu morei na França há alguns anos e uma das coisas que me chamou a atenção é de que quando o presidente ganha, ele pode mexer num extrato muito pequeno. Inclusive, a parte de gestão é carreira, tem estabilidade e tal. Né? Um outro problema fundamental ligado a isso, a estilo autoritário, é de que a gente tem um modelo de funcionamento que, na minha leitura, na minha avaliação, está profundamente equivocado. Eu vou começar falando da minha casa, da universidade. Modelo de gestão do trabalho baseado na figura do professor administrador é um equívoco. Porque professor tem que dar aula, professor tem que fazer pesquisa. Professor, quando a gente faz concurso para professor, ninguém pergunta se você sabe ser chefe de departamento. Mas mais do que isso, a universidade forma administradores. E aí chega na hora de ocupar o cargo de gestão, vem cá, professor. Isso é um paradoxo. A gente acha que quem tem que exercer a profissão é quem está preparado para. E isso não é só no Poder Executivo. Você vai no Poder Judiciário, você vai ver juiz sendo diretor de fórum, que também é outro equívoco. Então, eu acho assim, a gente padece, na origem do problema do autoritarismo, é que no atacado
chegam pessoas para assumir funções de comando sem ter preparo, sem ter perfil. Até lá, alguns poucos sobrevivem, conseguem até fazer uma boa gestão, mas isso é exceção, isso não é regra, né? E a gente precisa, portanto, mudar essa cultura, né? Por exemplo, o que os servidores reclamam muito é de que os gestores não dominam a arte do elogio. É incapaz de chegar para o servidor, parabéns, você fez um trabalho bem feito, né? Então, isso produz um mal-estar absolutamente enorme, né? Então, eu acho que a gente tem que enfrentar a questão da gestão, de um lado, revisitando, aprimorando, evoluindo as competências dos gestores, mas a gente também tem que ter, nessa perspectiva da cultura, de não querer transferir tudo para o gestor a solução dos problemas. Enquanto a gente achar que é o chefe que vai resolver, que é o diretor que vai resolver, óbvio que ele tem um poder importante, ele tem um papel estratégico, né, mas a gente tem que ser sujeito desse processo, que senão a gente vai ficar eternamente reféns, né? Por exemplo, o desabafo que o Luiz Carlos fez aqui, absolutamente legítimo, né, demonstra um dos problemas principais que a gente tem na universidade. A universidade tem como definição gerar tecnologia, gerar saberes, e é onde se pratica mais a máxima popular que casa de ferreiro, espeto de pau, né? Porque a gente não consegue implementar aquilo, né, que... Agora, nós temos, dito de modo um pouco grosseiro, duas perspectivas. Vamos ficar de braço cruzado assistindo isso ou vamos tentar interferir e ser protagonistas desse processo. E a última coisa que eu queria dizer, aí num diálogo mais com a Socorro, né, e eu vou falar do movimento sindical, porque eu fui assessor do movimento sindical dos bancários e dos trabalhadores da agricultura na minha carreira. Quer dizer, o sindicato tem um papel fundamental, essencial, né, de realmente de cuidar, de proteger o representado, isso é da missão, mas precisa superar a tradição economicista de recuperação do salário como questão fundamental. É preciso ter clareza de que o servidor que trabalha, ele não vivencia só o problema do salário. São as condições de trabalho, é o assédio moral, não possibilidade de reconhecimento, de crescimento, né? O que os sindicatos, de modo geral, têm feito? Eu vou falar agora do meu sindicato. Eu vou falar da ANDES e vou falar do PROIFES. Ambos têm uma tradição economicista. Economicista. Eu não me sinto representado pelo meu sindicato nas condições de trabalho. O que não falta na Universidade de Brasília são problemas relativos às condições de trabalho, à organização do trabalho e tantos outros. Porque os colegas dão uma ênfase enorme à recuperação salarial. Óbvio que ela é fundamental. Lógico que ela é sinônimo de qualidade de vida no trabalho. Mas há uma tradição no movimento sindical de uma miopia em relação às nossas outras contradições. Então, eu acho assim, o serviço público de modo geral, a gente não pode perder isso de vista, gente. Isso é fundamental. Quem que é o dono do INSS? Quem que é o dono do Banco do Brasil? A sociedade brasileira. Portanto, somos nós, não é essa abstração. Se é a sociedade brasileira, isso é nosso. Então, eu acho que o governo atual tem contradições. Eu concordo com a sua leitura, que no fundamental está numa direção, mas no interior desse governo tem políticas que nós devemos apoiar com autonomia, sem confundir a nossa identidade, né, numa perspectiva de realmente avançar, de fazer avançar, né? Então é um pouco uma reflexão, né, Socorro, do ponto de vista do papel nosso, de colocar o movimento sindical como aliado desse processo, sem perder a identidade, sem se confundir com o governo, tá certo? Mas um sentido de construção.